Oi pessoal, tudo bem? Eu vou agora então estar fazendo uma reflexão sobre aquela frase de Mateus que é ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Eu já fiz um vídeo sobre isso e está sendo repetitivo, eu sei, mas como é um tema que apareceu ontem então na nossa live, na minha conversa com o Fábio, que apareceu na nossa live, é melhor dizer, porque os vídeos vão ficar aí o tempo todo, então eu retiro ontem, que apareceu então na nossa live, no meu bate-papo com o Fábio, que quando ele contou ali como é que ele assimilou os ensinamentos da Catherine Ponder no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade e saiu então de uma situação que não estava favorável a ele estava desempregado, estava fora do mercado do trabalho há algum tempo, e ele saiu dessa situação colocando ali então em prática aqueles 3 segredinhos, que ele focou, ele sabia o que ele queria voltar para o mercado de trabalho, um emprego na área dele, no lugar que ele queria trabalhar. Aí então ele teve esse objetivo definido, depois ele fez a ação, fez o que se requeria dele, e aí ele soltou. Esses são os 3 passos principais que o Napoleão Hill traz e diz que deve ser levado em conta. Então, ter um objetivo definido, fazer o que se requer, a ação que se requer. Ele diz no final do 2º capítulo ali do Pensamento Organizado, no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Eu deixo aqui a playlist, eu fiz inteiro, se você quiser ver, que se ele pudesse deixar só isso para a gente, ação, nesse livro dele, se a gente entendesse apenas que a ação é tudo, que o que se requer, que a nossa parte ninguém vai fazer por nós, que tem que ser feito, então que ele já teria ganhado muito com o desejo dele de nos passar como alcançar sucesso. Então o Fábio colocou tudo isso, fez o que se requeria, primeiro teve foco, como Napoleão Hill diz, primeiro definiu o objetivo dele, depois fez a ação e depois soltou, que eu vou confessar que eu acredito que essa parte é a mais difícil, para mim pelo menos, soltar. Mas aí quando a gente entende que é aquela coisa, a mesma coisa, eu já ouvi o professor Hélio Couto dando esse exemplo, a gente vai ao restaurante, a gente chama o garçom e a gente fala, eu vou querer uma macarronada. Aí ele vai para a cozinha, passa o pedido, a gente chama ele de volta e fala, espera aí, não estou com vontade de massa, já comi muito ontem, então me traz o churrasco. Aí ele vai para a cozinha, pede o pedido, a gente chama de volta, não, olha, acho que eu não vou comer muito hoje mesmo, traz só uma pizza. Aí ele vai, aí a gente chama de volta, não, vou querer só um sanduíche que eu vi que eu estou sem dinheiro. Então, além da gente deixá-lo, eu não acredito que o universo, que Deus vai ficar chateado, que ele sabe, ele entende as limitações que a gente encontra aqui quando a gente vem, e nós que somos seres espirituais, e a gente toma o nosso chá de esquecimento e vem para essa experiência humana. Então ele que está experienciando através da gente, ele sabe que tem essas limitações, ele não vai ficar irritado. Porém o garçom já teria ficado irritado, eu se fosse o garçom já teria ficado irritada nessa hora. E aí o que vai acontecer? A gente não vai conseguir, porque o garçom vai se irritar e a gente não vai conseguir. Porém com os nossos pedidos para o universo, não é porque o garçom se irritou, e sim porque se a gente continuar nessa que a gente não sabe o que a gente quer, a gente não solta o pedido realmente. Para começar, a gente não sabe, a gente não tem foco, não tem objetivo definido, e depois a gente não solta, aí então é porque nós não estamos na vibração do nosso desejo, que é como os Abrahams dizem no livro que eu estou fazendo, vou fazer a partir de amanhã, então vai começar quarta-feira, vai começar a partir o próximo livro que eu vou fazer, que é o Peça e Será Atendido. Então eles dizem que não há nenhum pedido que fique sem resposta, que fique sem ter dado atenção, mas a única coisa que faz com que a gente que não vibra na frequência do nosso desejo, e aí a gente não dá permissão para que o desejo aconteça, se atualize na nossa existência, ele que já está manifestado ali no plano das ideias, no plano no nosso vórtex, como eles chamam, onde está tudo manifestado, e aí a gente vai tendo os desejos exatamente porque está ali já manifestado. Olha, você pode experienciar isso.
a nossa presença eu sou diz. Aí a gente tem aquele desejo, mas se a gente não entra na frequência, não vibra na frequência dele, ou seja, se a gente está desejando uma coisa boa e a gente está vibrando em uma frequência negativa, tendo pensamentos negativos, como no caso do Fábio, se ele estivesse pensando, meu Deus, mas olha quanto eu perdi de tempo, aí eu podia estar agora com um salário bem maior se eu tivesse trabalhado todos esses 10 anos, se ele estivesse vibrando nessa frequência negativa de qualquer forma, ele não receberia essa resposta tão pronta assim. E a outra coisa que eu trago para chegar nessa frase que eu trouxe, é exatamente então o poder da gratidão. Eu achava essa frase absolutamente injusta e eu não entendia, porque se Deus é justo, o Deus que eu acredito é absolutamente justo, amoroso, abnegado, nossa, e é Ele experienciando através de todo mundo, de cada um, então com certeza Ele sabe que por causa do chá de esquecimento aí a gente ia chegar aqui onde há luz e sombras, a gente podia estar flertando um pouco mais com a sombra, mas Ele sabia que no final todos voltariam para a fonte. E aí, então, ele nos deu esse livre-arbítrio de estar, então, se a gente quiser ficar flertando com a sombra o tempo que a gente quiser, e eu acho, mas porém eu acredito na justiça absoluta divina. E é por isso então que eu não entendi essa frase que diz ali que aquele pobre coitado que não tem, aquele que tem mais vai ganhar e aquele que não tem mais, até o pouco que tem vai ser tirado. Isso para mim era injusto. Até que eu vi no livro da Rhonda Byrne, ela no livro A Magia, ela fala exatamente disso. Ela traz que faltou aí uma palavrinha básica, que é a palavrinha gratidão. Aquele que muito tem gratidão, mais lhe será dado. É aquele que pouco tem gratidão, até o pouco que tem lhe será tirado. Por quê? Porque se eu estou vibrando, por exemplo, os Abrahams trazem ali no livro Peça Ser Atendido esse exemplo. Eu estou querendo um carro novo. Eu tenho um carro velho, já não aguento mais ele, estou querendo um carro novo. Mas aí eu não recebo de jeito nenhum o carro velho, porque o carro novo, porque eu fico, ao invés de eu vibrar na alegria que ele me deu, o tempo que eu tive com ele, lembrar do dia que eu comprei esse carro, lembrar de tudo que ele me serviu e ser grata por ele, vibrar nessa vibração de gratidão e, além do mais, vibrar naquela vibração do sentimento de quando eu tiver o meu carro novo. Já pensou eu ali rodando com o meu carro novo, nessa sensação? Então, se eu não estou vibrando nessa sensação de gratidão e também na sensação do prazer, da alegria que eu vou sentir quando eu tiver o que eu estou buscando, então também até o pouco que eu tenho me será tirado. Porque eu acredito que nesse exemplo, por exemplo, eu quero um carro novo, mas eu vibro na insatisfação pelo carro velho, eu não agradeço por ele, eu esqueço completamente. E se tudo tem consciência, ele está sentindo ali a nossa vibração, ele está sentindo a nossa energia. Aí eu acredito que ele vai quebrar mesmo, ele não vai continuar levando a gente para cima e para baixo, se ele sabe que ele não é benquisto, se ele sabe que o esforço que ele está fazendo não está sendo reconhecido. Então a gratidão aí faz com que o que vai ser tirado até o carro velho. Então se eu não tenho gratidão pelo carro velho, o novo não vai chegar nunca. Ao contrário, até o pouco que eu tenho, até o carro velho que eu tenho, me será tirado. Eu acredito que seja exatamente isso que essa frase significa, trazendo para a realidade, para a prática. Então é por isso que eu quis trazê-la, porque realmente eu não gostei muito da live que eu fiz, essa primeira, porque eu achei que teve ali o problema com o som, eu não estava ouvindo, não sei porquê, então algumas vezes eu sentia que eu atropelava, o Fábio dizia alguma coisa, eu não respondia, porque realmente enquanto eu falava, se ele falasse eu não conseguia ouvir, porque eu estava realmente com o som dele super baixo. E aí eu pensei, mas eu devo vibrar na gratidão dele ter vindo, na gratidão de que a maior parte de tudo deu certo, que apesar de todo a novidade, de eu ter saltado nesse desconhecido que foi novo, de eu ter abraçado esse novo que foi novo, e que o novo sempre traz alguma coisa que o desconhecido sempre assusta um pouco, então tinha todo esse emocional. Aí então eu
vibrar nessa sensação de que apesar disso deu certo, apesar disso ficou entendível. Existe essa palavra? Ficou, então, eu passei a mensagem, nós passamos a mensagem que a gente queria passar, que é para aquelas pessoas que ainda estão, por exemplo, pegando exatamente o caso dele, que está desempregado, que está há algum tempo fora do mercado de trabalho, entender que ela tem que fazer esses 3 passos. Determinar o que ela quer, fazer o que se requer, que o que ele fez foi fazer a carta de apresentação e o currículo, e foi se preparar também para o teste. A gente não falou ontem, mas ele disse que passou muito bem no teste, porque ninguém começa assim sem fazer um teste antes. Ele se preparou, então ele estava preparado, ele fez o que se requeria e ele soltou, ele disse, ele soltou e continuou vibrando na frequência da gratidão pelo tempo que ele pôde passar, então fora do mercado de trabalho, mas sendo útil para a família dele. E então é dessa forma também que os Abrahams dizem em uma parte desse livro que eu vou começar agora, que eu não posso ir a San Diego saindo de Fênix. Aí eles dizem que a gente pode ir saindo de Fênix a San Diego de qualquer forma, seja de avião, de carro, de qualquer meio de transporte. E a gente chega só se a gente continuar. E eles dizem, porque se a gente for até o meio do caminho, resolver voltar e ficar dando voltas, a gente não vai chegar nunca. E eles dizem que é exatamente a mesma coisa para sair de um estado de doença para a saúde, sair de um estado de desemprego para um estado de estar no trabalho que a gente buscou, que a gente quer, que a gente escolhe, que a gente é feliz fazendo. Sair do estado de a gente estar infeliz sozinho para o estado de estar com um cônjuge, com alguém com que a gente ama e que a gente está feliz de compartilhar a vida com ele. Ele disse que quando a gente, para entender isso, como é que a gente faz então, usando essa analogia, saindo de San Diego, saindo de Fênix, indo para San Diego, eles dizem que quando você estiver bem consciente das suas emoções e do que elas indicam, nunca mais ficará sem saber o que está fazendo com o seu pensamento. Sempre saberá se está se afastando ou se aproximando da meta ou do desejo pretendido. Ou seja, você sempre, você vai usar as emoções para entender qual é que pensamento você está tendo, em que frequência você está vibrando. Porque se você tiver, você pode até fazer o que se requer, você pode até mandar o seu currículo, fazer a sua carta de apresentação, você pode se preparar para fazer o teste, estar bem preparado para o teste, mas se você estiver vibrando na frequência do coitadinho, que você está sendo, você foi injustiçado por ficar todo esse tempo, abrir mão de todo esse tempo de estar trabalhando, ou se você foi injustiçado porque você não conseguiu um cônjuge até agora, ou porque você foi injustiçado porque você está doente, aí então não adianta nem você estar buscando chegar nesse ponto que é, no caso da doença, chegar no ponto da saúde perfeita, porque é de dentro que vem, não adianta você procurar lá fora. Eles dizem, sempre tomar consciência do que está sentindo lhe dará o conhecimento que vinha buscando e você nunca mais se perderá no deserto. Depois que tiver certeza de que está se movendo na direção dos seus desejos, começará a relaxar e a aproveitar a fantástica viagem. Esse relaxamento e aproveitar a fantástica viagem, então, é quando a gente solta, a gente entrega o pedido para o garçom e fica ali degustando o nosso aperitivozinho até que aquele pedido que a gente pediu chegue, aí a gente aproveita ali aquela conversa gostosa com a pessoa que estiver com a gente ali no restaurante. Aí o que não vai acontecer caso a gente não solte o pedido para o garçom, toda hora a gente chama ele de volta. Tá bom, gente? Era essa a mensagem que eu queria trazer nesse vídeo, então, que há que se fazer o que se requer e há que se prestar atenção nas nossas emoções e, para concluir com aquela frase que eu comecei, aquele que muito tem gratidão, mais
lhe será dado, e aquele que pouco tem gratidão, até o pouco que tem lhe será tirado. Tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa reflexão, que faça refletir também. Se você gostar e quiser deixar o seu like, quiser deixar a sua curtida, eu vou ficar super feliz. Se você quiser compartilhar com alguém também, e espero contar com você para que a gente possa ver então esse livro agora, que vai começar a partir de amanhã, Peça e Será Atendido. Obrigada, tchau!